Olá, Valquíria, tudo bem com você? Tudo bem, Lilian, com você? Tudo ótimo também. Muito obrigada por aceitar o convite e participar do programa LCA Entrevista. O seu histórico profissional está recheado de boas novidades aqui para os seguidores da LCA. Eu que agradeço pela participação. É um prazer estar com a LCA nesse momento. Muito obrigada. O programa LCA Entrevista tem como objetivo inspirar os nossos seguidores, né? Proporcionar para eles histórias verdadeiras em que eles possam modelar, inspirar. E já adianto aqui que nós vamos deixar o endereço do seu perfil no LinkedIn para que as pessoas acessem e se inspirem na história de sucesso que você tem hoje para compartilhar com a gente. A gente começa perguntando: Valquíria, apresente-se, conte um pouco sobre o seu histórico profissional. Bom, eu sou a Valquíria, profissional da área de logística, trabalho há quase 12 anos nessa área, em grandes multinacionais da região aqui de Campinas. Atualmente eu atuo como gerente de logística numa multinacional em Sorocaba. Minha formação é administração e um MBA em logística pela Exanc. Uau! Conta pra gente o que te atraiu na área da logística, como é que foi o seu caminhar e a opção, como foi a escolha por logística? Na verdade, eu fui atraída pela logística. Eu recebi uma proposta em 2008 para atuar nessa área. Na época, isso não era tão conhecido, né? A área de logística e o trabalho. Eu trabalhava com um Just in Sequence, que é um trabalho muito específico dentro da logística. E foi uma aventura no início, porque eu não conhecia absolutamente nada de logística. E foi dentro dessa carreira que eu fui aprendendo a gostar e a aprimorar o meu conhecimento em logística. Então, esse foi meu pontapé inicial. De 2008 até hoje, eu atuo na área de logística em diversos processos de logística dentro da própria logística, né? Desde etapas de S&OP, planejamento de vendas, né? Até o processo de execução e entrega ao cliente. Então, são todas as etapas da logística em praticamente aí 12 anos de processo, conhecendo de ponta a ponta. Antes de iniciar na área da logística, qual foi o seu histórico profissional? Por onde você caminhou? Tive ótimas experiências, Lilian, em áreas que me deram muito suporte para que eu pudesse ir para a logística e entender um pouco do universo industrial. Então, minha atuação sempre foi na área industrial. Eu comecei como qualidade, então trabalhei um tempo com qualidade de fornecedores, né, uma prática muito comum dessas organizações, atuando com 8Ds, a partir de gestão de reclamação, né, que é muito forte. Na sequência, eu trabalhei com Lean Manufacturing, então isso foi muito importante para minha carreira, porque me deu conhecimento e visão do que a organização espera em termos de falha, né? Então, falar em 0 falhas é possível, né? E após isso, eu migrei para a logística com toda essa experiência e esse know-how de outras áreas, que me deu muito suporte, muita base, e até hoje me dá em todas as tomadas de decisões, sempre olhando com foco em melhoria contínua. Tá. Quando você fala 0 falhas, melhoria contínua, isso é presente em qualquer departamento fabril ou é específico da logística? Não, isso é composto em todo o processo fabril de uma indústria, né? Hoje, muito mais comum em áreas administrativas, né? Muito mais comum você enxergar isso hoje em áreas administrativas, que buscam por processos enxutos, né? Automatizados ou até mesmo autônomos, né? Isso é muito comum dentro das indústrias hoje, já se pensar em automação de processos que hoje são realizados manualmente e repetitivos, né? Então, isso é super importante
para a organização como um todo e para os profissionais de todas as áreas. Não é exclusivo de uma área de Lean Manufacturing ou de uma produção ou de uma logística, e sim para uma organização como um todo. Perfeito. Tem uma curiosidade sobre o seu histórico profissional, que você, trabalhando desde os seus 16 anos, nunca foi demitida. O que você atribui para esse caminhar onde você avalia, agora eu vou pedir a conta e vou para outra, você nunca foi demitida? Eu acho que é importante a gente conhecer o que a gente quer, como profissional e pessoal, né? Primeiro tem esse link. Eu sou uma CLT, né? Que sou feliz dessa forma, né? Sempre penso nisso como uma opção realmente da minha vida. Então, eu gosto de estar na indústria, de atuar em processos industriais. E eu acho que tem um link de duas coisas super importantes que trouxeram a minha carreira até esse momento, né? Eu acho que um link é o lado pessoal versus o profissional, que são seus alinhamentos de objetivos de carreira que você faz para você. Então, quando você cria o seu PDI, que é o seu plano de desenvolvimento individual, né? Que o nome já diz que ele é individual, né? Então, você desenha o seu plano de desenvolvimento, alinhado, obviamente, com o que a organização onde você trabalha está disposta a te ajudar nesse crescimento, pensando sempre que a empresa é uma parte integrante do seu processo de desenvolvimento, né? E não a única fonte de desenvolvimento do seu processo. Então, eu acho que esse é o grande desafio, se conhecer como profissional e fazer um link. Ter a leitura do que a organização vê sobre o seu trabalho, sobre o seu desempenho, o que o mercado pode te oferecer como uma posição que agrega um valor maior ao seu desenvolvimento, e como que a gente faz essa leitura, né? Então, o PDI é uma ferramenta que você desenvolve para você, né? Não tem uma espera que a organização pense na sua carreira, porque quem tem que pensar é você. Você linka isso com as avaliações de desempenho que acontecem nas organizações. Óbvio que nem todas as organizações tratam isso de forma estruturada, mas isso é parte também integrante do seu desenvolvimento profissional. Você também tem o direito de pedir feedback e de dar feedback, né? Fazendo isso parte da sua avaliação de desempenho. E essa leitura de mercado que é uma terceira conexão que eu faria. Entender onde você se posiciona. E se você não se posiciona na vaga desejada ou na posição desejada, né? O que você vai fazer para alcançar esse processo? Então, eu acho que eu atribuo muito da minha carreira a esse combinado de ações / ferramentas, né? São coisas que você faz para a tua vida, pessoal e profissional, que te levam ao êxito, né? E, óbvio, sempre trabalhar com muita paixão, com muito anseio por sempre fazer o melhor. Eu acho que isso também me mantém aí numa posição de destaque em relação à minha carreira. Tá. Em algum momento no seu PDI, você mudou as estratégias, você adaptou? E se sim, como é que foi? Completamente, né? Não tem como você ser a mesma pessoa e o mesmo profissional há anos. E eu acho que essa é uma grande sacada que os profissionais devem ter, né? E isso é uma adaptabilidade que nós devemos ter ao mercado, né? Então, o fato de eu ter passado por grandes organizações de nacionalidades diferentes, de comportamentos completamente diferentes, me fez moldar a profissional Valkyria ao momento. Então, uma organização muito mais rígida, com muito mais pressão, né, em cima do trabalho que você realiza, exige um profissional mais preparado, psicologicamente falando, a suportar a pressão e ajudar o time, né? Uma organização que trata mais pessoas e tem mais processos organizados, ela vai exigir muito mais uma habilidade analítica, né, de fazer associações ao processo. Então, eu acho que esse é o trabalho do PDI.
você olhar para o PDI do ano anterior e entender o quanto você mudou, o quanto você se moldou ao mercado e se adaptou às novas exigências ou a culturas diferentes de organizações onde você atua. Teve algum momento no seu PDI que você se frustrou e que você falou, poxa, não evolui tudo que desejei? Sim, eu acho que até momentos de dúvidas, né? Eu acho que esse é um momento importante onde também a LCA participou, né, desse processo. É um momento de dúvida em relação a uma avaliação talvez que não tenha sido a desejada por mim, né? E a LCA atuou em conjunto ao profissional e ao pessoal para entender onde o processo, eu não digo falho, porque eu acho que isso é ruim, né? Você entender que falhou, não, você tem um ponto a desenvolver. Então a LCA me ajudou também nesse sentido a desenvolver esse ponto de entender por que a avaliação foi nesse sentido, né? Então eu acho que esse é o trabalho que tem que ser feito. Você atua liderando o time desde 2012, certo? Correto. Qual é o estilo de liderança da Valquíria? Quais os desafios você já encarou como líder de time, principalmente nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo? Eu me tornei líder aos 26 anos e isso é um desafio, porque como pessoa você também não está formada completamente, né? Mas não impede de você se atribuir uma carreira de gestão, né? Eu acho que isso também faz parte do desenvolvimento completo do profissional. E a Valquíria de 2012 não chega nem perto da Valquíria de 2020, né? Em habilidades com a gestão de pessoas, né? Eu acho que o que mudou muito foi muito entendimento realmente de como gerir sem gerar o estresse. Porque a gente tem muitos líderes hoje no mercado, né, que eles atuam na liderança através do estresse. Então, eu acho que esse não é o caminho. Óbvio que tem uma linha muito fina entre você não gerar o estresse e você não cobrar o resultado, né? Então, esse é o desafio diário. Então, hoje eu atuo num time misto, eu tenho um time de operação e eu tenho um time de planejamento, que envolvem analistas, né? E um time realmente de operação, que trabalha com os operadores. Então, esse é um misto de gestão, porque você faz uma gestão muito direta, muito clara, e ao mesmo tempo você também precisa ter uma gestão muito técnica. Então, não é só o fato de você gerir pessoas, né? Também gerir processos ao longo dessa caminhada. E nesse momento de pandemia, eu acho que o grande desafio tem sido ser uma líder centrada, né? Eu acho que esse é o grande ponto, né? Os líderes não podem, em momento algum, transferir o momento de insegurança que a gente vive, né? Óbvio que não tem um processo que a gente consiga esconder o que está acontecendo no nosso país, né? Mas eu digo transferir no sentido de não permitir que o time trabalhe durante o período de pandemia. Então, eu acho que essa gestão de segurança, essa gestão de confiança, de que o momento é difícil e que a gente vai conseguir passar por ele. Eu acho que na logística, nós temos desafios grandes, como as grandes fronteiras que a gente tem hoje, né? O Brasil, hoje, como uma empresa multinacional dentro do Brasil, o desafio é nós temos fornecedores internacionais e essa é uma pandemia que afeta o mundo todo. Então, notoriamente, é possível ver como cada região do mundo reage diferente à pandemia, né? A gente tem, por exemplo, grandes mercados na Ásia fechados, que a gente já não vê mais na TV, mas isso acaba acontecendo, e isso gera um desconforto no time, porque nós sabemos dos riscos que nós temos. Então, o líder, nesse momento, ele tem que atuar como um solucionador para os problemas, e não como um gerador de estresse dentro desse processo. E óbvio que a cobrança de resultados é sempre muito forte, principalmente na área de logística, que é
onde pulsam os grandes dinheiros, as grandes movimentações dentro de uma organização, né? Que retorno você tem do seu time que te afirma que o seu estilo de gestão está dando bons resultados? Eu acho que o feedback é um processo que funciona muito bem e eu sou muito aberta a feedback, né? Mesmo que ele não seja em sala fechada, né? Que a gente, né, ainda acha que feedback é em sala fechada, mas eu acho que o feedback do time é muito importante na rotina, no dia a dia. Então, o que eu recebo de informação que me traz prazer, me traz vontade de continuar sendo uma boa gestora. É o famoso hands-on, né? Você precisa estar junto com o time. Então, não ser um líder distante que senta na sua cadeira, na sua sala e dita regras e ordens, né? Você hoje é um líder atuante, um líder que coloca a mão na massa. Então, eu entendo que o meu time consegue visualizar que eu estou no mesmo barco que eles. Eu acho que essa é uma frase importante para o momento, né? A gente sempre discute muito isso com a pandemia. E como gestora, eu não me coloco em pedestal, né? Eu respeito a minha posição hierárquica e isso faz parte, né? Você luta tanto para ter ou ser, né? Então você precisa respeitar, mas você não precisa impor ou mostrar nenhum tipo de diferença em relação ao teu time. Então eu acho que para os gestores hoje, o hands-on é a grande sacada de ter o time na mão, sempre próximo, trabalhando em conjunto, entendendo que realmente a gente está no mesmo barco. Uhum. É esse retorno que você tem do seu time. Sim. Valquíria, os nossos seguidores estão aqui com papel e caneta na mão, esperando a dica valiosa. O que fez a diferença, o que faz a diferença na sua carreira que você possa compartilhar com os nossos seguidores? Eu creio que o básico, né, a gente trabalhar em cima da formação acadêmica, que é importante, né, então, tanto a faculdade quanto um MBA, eu acho que isso fortalece. E 2 pontos muito importantes que eu já citei anteriormente, né, você entender o mercado, ler o mercado, né, saber ouvir os sinais ou ler os sinais que o mercado dá, porque isso acontece, né, somado ao seu networking. Então, o que te faz ser um profissional procurado, né, para boas e novas oportunidades? Então, eu acho que essa leitura, essa antena ligada a todo momento no que o mercado pode te oferecer e a sua preparação tem que ser igual àquilo que ele fornece, porque senão você vai ter a oportunidade de não ter um profissional formado bom para essa vaga e entender se esse é um movimento que faz sentido para sua carreira. Né? Eu acho que em todas as mudanças que eu fiz de carreira, né, dentro das organizações, é uma leitura do momento, do cenário da organização, e para isso você precisa estar atento a tudo que acontece, né, dentro da organização, e para se movimentar para fora é o teu networking, que te ajuda muito a entender quais são as oportunidades que estão acontecendo no mercado. E essa junção faz com que você tenha um poder de escolha, de entender onde é melhor para você como pessoa e profissional poder estar no momento. E assim, isso foi o que me fez ter um movimento de carreira no momento de pandemia, onde as pessoas acreditam que nada pudesse acontecer. Então, recentemente eu me movimentei no mercado e eu entendo que esse talvez seja o diferencial que todo mundo precisa estar atento para não perder uma boa oportunidade que está passando. Perfeito, perfeito. Então, fica aqui para os nossos seguidores que estão duvidando de que podem fazer diferente mesmo no momento de pandemia, que sim, que é possível você encontrar boas oportunidades. Basta você estar atento ao mercado e calibrar com o que o seu currículo oferece e o network te impulsionando para cima. Perfeito, Valquíria.
Nós agradecemos imensamente a sua disponibilidade, a sua atenção com a gente, compartilhando um pouco do teu histórico profissional. Para os seguidores aqui da LCA, o perfil da Valquíria no LinkedIn vai ficar de fácil acesso para vocês, para que vocês possam acessar e ver com mais detalhes o caminhar da Valquíria e se inspirarem. Tracem seus respectivos PDIs, assim como a Valquíria deu aí a dica também. E se precisar, conte com a LCA para desenvolver a sua carreira. Valquíria, excelente final de noite para você e para todos os nossos seguidores. Obrigada, Lilian. Até mais. Até mais. Tchau.